governo está bem cauteloso nesse assunto, né, Vera? E realmente seria esquisito o Lula falar lateralmente no evento de um outro assunto sobre um tema tão importante. E hoje já teve esse desgaste aí a respeito de se o governo federal foi comunicado, não foi comunicado. Ontem já estava aquele bate-rebate entre o governador do Rio, Cláudio Castro, e as autoridades, né, e os ministros. Hoje, pela primeira vez, inclusive, a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reconheceu que a corporação chegou a ser avisada dessa operação pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. O Andrei explicou que houve um contato com a superintendência da Polícia Federal no Rio, mas que houve uma avaliação operacional de que não era razoável a Polícia Federal participar. A gente tem esse trechinho, vamos ouvir. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir aí, a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Pois é, e aí diante dessa fala do Andrei Rodrigues, o ministro Ricardo Lewandowski, na mesma hora, interveio, tentou amenizar, disse que a troca de informações de uma operação dessa magnitude não poderia ser feita em nível de segundo ou terceiro escalão, que o presidente deveria ter sido avisado, assim como o ministro da Justiça ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal, e disse que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortos. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal. Vera, antes de passar para você, tem só mais um trechinho agora da ministra Gleice Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Diante disso, né, dessa bateção de cabeça, a ministra também tentou minimizar esse impacto aí de a PF ter sido informada dessa operação. Ela deu uma entrevista à Globo News, disse que o pedido não foi feito formalmente. Mas não foi um pedido de ajuda e nem foi um pedido institucional do ponto de vista de governo ao governo federal. Então foi essa a explicação e o que nós obtivemos desta situação. Mas de fato nós não fomos avisados, não teve pedido de GLO, não teve pedido de nenhuma ajuda por parte do governo do estado. É isso, está aí a fala das autoridades. Lembrando que ontem o próprio governador Cláudio Castro disse que não pediu ajuda federal para esta operação especificamente. Pois é, o que eu ouvi hoje das mesmas fontes, né, que me falaram que estava sendo construída a ideia do Lula falar na posse do ministro Boulos e todo esse cuidado para não deixar que essa operação e esse tema caísse no colo do Lula, no colo do governo. As mesmas fontes falaram que todo o governo quer, abre aspas, espancar o Andrei hoje. Então, caiu muito mal a fala do diretor-geral da Polícia Federal, porque ele praticamente mudou o discurso que vem sendo construído desde ontem, de que não houve uma comunicação formal de uma operação dessa magnitude. Quando você tem uma comunicação entre a polícia lá do Rio e o superintendente da PF também no Rio, isso se dá de uma maneira quase ali ao pé do ouvido, informal e longe dos escalões superiores. Então, ficou como se o governo tivesse omitido isso, tivesse mentido a respeito do pedido ou não de cooperação. Eu noto que tem todo mundo pisando em ovos, tanto da parte do governo do estado do Rio, com quem eu conversei hoje também, quanto do governo federal. Tanto que está acontecendo agora a reunião entre o governador Cláudio Castro, o ministro Lewandowski e o próprio Andrei Rodrigues, mas foi diminuído o contingente de gente do governo federal que iria ao Rio. No início se divulgou que o ministro da Casa Civil também iria, que a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, iria,
que a ministra Aniele Franco iria, e, no entanto, ficou mais restrito à cúpula da Justiça, por entender que é uma questão de segurança pública e que tem que ter muito cuidado para tratar desse assunto. Então, o governo está procurando enaltecer as suas próprias ações de combate ao crime organizado, então PEC da segurança, o projeto de lei antifacções e a Operação Carbono Oculto. Essa apareceu em falas de todas essas autoridades que a gente viu como um exemplo de sucesso no enfrentamento às facções, do que deve ser feito de efetivo sem derramar uma gota de sangue. E esse bordão, sem derramar uma gota de sangue, foi insistentemente, propositalmente repetido, que é para fazer um contraponto com aqueles corpos estendidos no Rio de Janeiro, mostrar que é possível você causar um dano real a organizações como o PCC, o Comando Vermelho, atacando com inteligência e desbaratando as suas atividades econômicas e não praticando confronto em território aberto com risco para a população civil. Racionalmente, né, Vera, é um tema que não deve ser politizado, é realmente preciso ter muito cuidado, mas o que a gente vê normalmente é que esses temas, mesmo os temas mais sensíveis, acabam sendo politizados, né? Então, tenho a sensação que até por isso essa dificuldade dos dois lados, me parece um esforço muito grande tentar não politizar essa situação. O governo do estado do Rio vai politizar ao máximo. A gente tem uma situação em que o governador estava muito mal avaliado e, inclusive, sem candidato à sucessão, como a própria Carol alertou no nosso grupo mais cedo, e agora ele se vê aí com essa situação, ganhou 100 mil seguidores, está sendo, auxiliares dele dizendo que ele está sendo chamado de Cláudio Bukele, numa referência ali, uma comparação com o Bukele. Então, existe uma certa euforia de politização por parte do governo do estado do Rio de Janeiro. O governo federal é que quer evitar, porque sabe que é um tema sensível, o pior assunto, é considerado o pior assunto para o Lula no palanque do ano que vem em segurança pública, porque é uma área pantanosa, aquela em que o governo federal pode atuar. Os estados querem, ao mesmo tempo, colaboração, mas não querem perder a autonomia para decidir a política de segurança pública, então é ali um limbo, o que eles esperam do governo federal. Por exemplo, o Rio quer ajuda, mas não quer pedir uma GLO, porque isso seria admitir que não dá conta do recado, seria péssimo politicamente. Então o assunto já está politizado, a direita viu nesse tema uma chance de se unir depois de muito tempo de barata voa, desde o julgamento do Bolsonaro, mas o governo federal pisando muito em ovos, inclusive, Débora e Carol, evitando se solidarizar com o discurso mais veemente da bancada do PT, da bancada do PSOL, dos grupos de defesa dos direitos humanos, de que houve uma chacina, de que houve uma mortandade. Você não viu ninguém do governo federal falar a palavra chacina, não viu ninguém do governo federal falar a palavra massacre, não viu ninguém do governo federal cobrar o número de mortes excessiva. O presidente ficou chocado, mas não se falou, é inadmissível uma chacina, a polícia errou, porque estão pisando em ovos e vendo que esse tipo de ação mais letal tem apoio em uma parcela da população, assim como o Bukele tem no país dele apoio de uma população para praticar uma política de segurança bastante questionável, sem mandado, sem nada. Estou falando do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Então, é um tema muito espinhoso para a esquerda, eles não sabem direito como endereçar um discurso. A tentativa tem sido essa, de contrapor operações de inteligência a essas, para mostrar que as de inteligência são mais eficazes e mais certeiras. Bem pontuado, porque o fato de não querer entrar em embate com o governo federal não significa que ele não está politizando a história. Super, tá certamente. surfando. E vamos ver como é que vai ser o impacto disso na política local aqui, né? Certamente já serviu para aglutinar os governadores de direita e dar um discurso, né? O deputado Eduardo Bolsonaro já falou nas redes sociais, defendendo a buquelização do país, então ganhou um discurso. Agora, em termos aqui eleitorais para o Rio de Janeiro, não está claro realmente o cenário. Até ontem, o Cláudio Castro, a princípio, não ia ser candidato a nada, estava tentando uma
Carvalho uma indicação para o Senado, mas não estava conseguindo. Talvez consiga se cacifar a partir de agora. E não tinha um nome para a sucessão dele para o governo do Estado. O que se falava era que o PL poderia, inclusive, formalizar o apoio ao prefeito Eduardo Paes, né? Eduardo Paes teria a verdadeira frente ampla aí, com apoios de todos os espectros. Vamos ver se essa operação de ontem muda esse xadrez político aqui no Estado. O entorno do governador está tratando de descartar a ideia de que algum dos envolvidos mais diretamente na operação ganhe um protagonismo e possa ser sacado ali como uma opção nessa ausência de candidato à sucessão do Cláudio Castro, dizendo que nenhum deles é pré-candidato, porque não basta ser da área de segurança, entender do tema para ser candidato ao governo, porque o governo do Estado do Rio exigiria um conhecimento, uma expertise, uma experiência política mais amplos, mas está tudo posto, não tem nome, então todos os nomes estão sendo testados em balões de ensaio aí políticos, Carol.